todos e a todos, dando continuidade na nossa discussão das aulas vinculadas ao conteúdo de marketing, hoje iremos explorar dois conceitos bastante interessantes, que é a ideia de publicidade e propaganda. Esses dois conceitos estão dentro do composto do marketing, né, que a gente chama muitas vezes de promoção, dentro dos 4Ps. Né? Faremos a distinção entre publicidade e propaganda, mas vamos começar com essa imagem aqui do marketing. Aqui a gente tem uma campanha da Pepsi tirando um sarro da Coca-Cola no Halloween, né? Dizendo o seguinte, né? Nós desejamos para vocês um assustador Halloween, né? Ou seja, olha que absurdo, a Pepsi fantasiada do monstro Coca-Cola. E aí aqui, na réplica dessa campanha publicitária, a Coca-Cola responde, né? Todo mundo quer ser um herói, né? Ou seja, mostrando que por detrás da Coca, o sonho da Coca nada mais é do que ser, o sonho da Pepsi nada mais é do que ser uma Coca-Cola. Essa disputa entre a Coca e Pepsi nos Estados Unidos, via campanhas publicitárias, são muito interessantes para mostrar como funciona essa dimensão do marketing nas organizações, já que as duas disputam a principal fatia de mercado. Né? Mas o que é publicidade e propaganda? E quais são os diversos tipos de marketing ou de propaganda que a gente pode definir? Não há um consenso sobre esses termos, publicidade e propaganda. Muitas vezes eles são usados de formas similares, né, como sinônimos, mas há esforços de tentar estabelecer uma dicotomia entre eles. Então eu peguei um dos principais conceitos na literatura que tenta separá-los. De um modo geral, a publicidade é vista como uma campanha de comunicação para a geração de negócios, né? Diferente da propaganda. Se a publicidade está dentro da esfera das empresas para gerar negócios, a propaganda que faz algo similar está voltado para o campo, muitas vezes, da política, dos valores ideológicos de religião. Né? Então, se a publicidade é sinônimo de uma estratégia de marketing para as empresas, a propaganda é na esfera governamental. Essa é uma definição. Há outras definições que dizem, por exemplo, que publicidade é toda uma campanha não paga e propaganda é toda uma campanha paga. Então, apesar de não haver o consenso, a gente assume aqui o quê? Que esses dois conceitos são ferramentas dentro do marketing, né? E que se vocês quiserem definir um voltado para o âmbito das organizações privadas, comerciais, e as outras para as organizações públicas, ok. Não é o nosso caso aqui, mas é mostrar que existem definições conceituais, ainda que elas não convirjam para um único conceito. Enfim, definidas essas diferenças, vejamos que interessante. O marketing, por meio da publicidade e propaganda, ele visa alcançar vários objetivos para além das vendas, né? Então vamos ver vários exemplos de marketing aqui. Então a gente tem muitas vezes uma propaganda que a gente pode chamar de apelativa ou persuasiva. Esse tipo de propaganda é a clássica que a gente fala de vender algo, né? Então, por exemplo, uma das campanhas mais bem-sucedidas de publicidade no Brasil é essa, compre batom, que marcou uma geração da década de 90. Né? Uma outra campanha bastante persuasiva, apelativa, foi essa, I Want You, né, do Tio Sam, usado numa guerra interna entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, Inglaterra, e depois na Primeira Guerra Mundial, pelo exército americano para recrutar jovens para servir o exército. Uma campanha apelativa, vendendo uma ideia, um conceito, recrutar ou vender mais uma mercadoria. Né? Exemplo de propaganda apelativa ou persuasiva. Um outro exemplo bastante interessante é essa propaganda aqui da BMW, se eu não me engano, né? Quando você utiliza os serviços BMW em organizações não oficiais, você está correndo o risco de danificar o teu carro. Ou seja, é a BMW tentando incentivar os consumidores que compraram um carro a fazer a manutenção na própria concessionária, né, autorizada. Ou seja, exemplos de propaganda que querem vender algo. Geralmente a gente fica muito preso a esse tipo de propaganda, né? Achando que todas as propagandas de marketing ou publicidade estão voltadas para esse tipo de natureza, né? Como, por exemplo, uma propaganda governamental. Bebeu e está dirigindo, coisa linda, igreja lotada daqui a 7 dias, ou mesmo essa do Greenpeace, né? Ou seja, cada papel que você utiliza são árvores a menos. Uma campanha apelativa, a tentativa de mudar o comportamento do consumidor. No caso, pelo consumo de papéis, e no outro, por exemplo, pelo consumo de álcool no volante. Todo tipo de campanha, publicidade e propaganda no sentido de persuadir e apelar para se vender uma ideia, um valor, um conceito. Beleza? Mas nós temos um outro tipo de publicidade ou propaganda que não tem a ideia de vender algo,
né? E que, ao mesmo tempo, é um dos objetivos que o marketing pode ser utilizado para esse objetivo, que é o que a gente chama da propaganda de reforço ou sustentação. Por exemplo, propaganda antiga do Passat, né? Se você comprou o Passat, parabéns, você comprou o carro do ano. Ou então essa daqui, né? Se você comprou um Up da Volks, você comprou um carro de nota máxima. O que esse tipo de propaganda está fazendo? Ele não está vendendo uma ideia. Por quê? Ele já vendeu o produto. Ele está fazendo uma propaganda de reforço ou sustentando a sua atitude, dizendo o seguinte: olha, aquilo que você comprou lá atrás não foi um equívoco. Você comprou um bom produto, né, um produto de qualidade, e os dados têm mostrado que a sua aquisição foi certeira. Então é uma propaganda de reforço, é reforçar uma decisão do consumidor, até no sentido de fidelizá-lo, muitas vezes, né? Claro que isso também pode servir para aqueles que não compraram ver que o carro é bom, né? E servir como uma propaganda apelativa. Mas o objetivo central desse tipo de propaganda é o que a gente chama de propaganda de reforço. Nós temos um outro tipo de propaganda ou publicidade que às vezes a gente pode até se questionar qual que é o sentido de quem está assistindo, por exemplo, uma Fórmula 1 e vê esse tipo de imagem aqui, né? Na pista. Olha, da Shell, né? Não está dizendo use Shell, ou Shell é bom, ou Shell é um carro utilizado pelos combustíveis da Fórmula 1. Você pode ou não fazer esse tipo de analogia, né? Da mesma forma, essa imagem aqui, né? Da Coca-Cola. Não está dizendo nada, não está dizendo para você beber Coca-Cola. Você está passando de carro e vê um outdoor. Qual que é o sentido desse tipo de propaganda, que não é uma propaganda necessariamente apelativa? É o que a gente chama da propaganda ou publicidade de lembrança, muito usual nesse outdoor aqui. Quem não é visto não é lembrado. Um clássico slogan da área do marketing. Por isso que muitos que atuam na área comercial ou vão atuar, esse slogan é fundamental. Se você não é visto, você não é lembrado. Então você muitas vezes tem que estar presente em eventos, em confraternizações, em convenções sociais, quem é da área comercial, já que isso é um tipo de marketing. É um marketing pessoal, mas um marketing pessoal de lembrança. Olha, eu existo, né? Então aquele cliente vai lembrar que você está vivo e que se ele precisar de você, ele sabe que você está presente. Um outro exemplo de propaganda que não necessariamente está vendendo nada, né? Apenas servindo como uma lembrança. Nós temos ainda, esse é um exemplo fantástico de propaganda, né? Em um ônibus, que é um marketing de lembrança, mas que ao mesmo tempo pode ser um marketing apelativo. Então você vai se segurar no ônibus e você segura numa propaganda de um relógio que te faz. Veja como você fica com esse relógio. É o marketing de lembrança, de você lembrar da empresa, mas ao mesmo tempo ele cumpre um papel talvez apelativo, né? De mostrar como você se sente com esse relógio. Uma das campanhas mais bem sucedidas aí em termos desse tipo de marketing, né? Temos também um outro exemplo dentre os vários tipos de marketing, de propaganda e publicidade, né, dentro do marketing, a gente pode chamar também da propaganda informativa ou corretiva. O que é isso? Vejamos, por exemplo, esse anúncio, né? A partir de certa data, os correspondentes bancários não mais funcionarão nesse banco. Por que uma empresa gasta dinheiro para fazer esse tipo de anúncio? Para evitar que o cliente fique insatisfeito, vá ao banco e, por exemplo, não encontre mais um correspondente bancário sem ter sido informado. Então, esse tipo de propaganda é uma propaganda que a gente chama informativa, ou mesmo corretiva. Vamos pegar o exemplo dos famosos recall, muito comum, né, no setor automobilístico. O carro tem um problema, para evitar processos indenizatórios milionários, o que a empresa faz? Ela convida os clientes a levarem o carro para reajustes. Isso é um tipo de propaganda corretiva. Evitar futuros problemas, orientando os clientes de um possível problema que aconteceu num lote de um determinado produto, né? Então, são alguns exemplos aí de propagandas. Isso vem mostrar para nós o quê, pessoal? Vem mostrar para nós que o marketing, mais uma vez, ele está além da ideia de se vender algo, né? Ainda que isso seja um dos objetivos, nós podemos observar como o marketing pode ser utilizado, a publicidade e propaganda como uma ferramenta do marketing, para atingir diversos objetivos, né? Além da ideia de se vender ou de uma campanha de publicidade e propaganda voltada para apelar para algo ou persuadir alguém, beleza? Fique à vontade para comentários e sugestões, lembrando que esses são apenas
alguns tipos de campanhas publicitárias, há outros objetivos, né, que são importantes serem ressaltados aqui, mas para mostrar a complexidade que perpassa o marketing e a riqueza de atuações possíveis. Beleza? Muito obrigado. Grande abraço a todos e a todas.